Os produtores aqui da região estão cada vez mais utilizando a cama de aviário como adubação nas lavouras. Além de ser um destino sustentável para os dejetos, essa técnica pode reduzir os custos de produção para quem planta e aumentar a renda de quem tem aviários. O seu Carlos tem 6 aviários no interior de Ubiratã e trabalha no ramo da avicultura há 16 anos. A cada 6 ou 8 lotes de frangos, ele realiza a troca da cama do aviário para a limpeza das instalações. São recolhidos, em média, 250 toneladas de resíduos por aviário. O descarte deve ser feito de maneira adequada e o uso na lavoura é uma forma de aproveitar os resíduos. Há pelo menos 10 anos, ele utiliza o material como adubo e tem visto resultados cada vez mais positivos. A cama de aviário, para começar, ela corrige a terra, né? Que ela tem muito fósforo, tem, né, matéria orgânica, ela é muito rica em matéria orgânica. Então, se você colocar, você vai ver a diferença na lavoura, assim, de olho mesmo. Não precisa nem fazer análise, né? Outro ponto é a possibilidade de venda do adubo para produtores da região que têm se interessado pelo insumo orgânico. Renda extra na propriedade do seu Carlos. Hoje tem as indústrias que compram, que faz até adubo aí. A gente vende, em Mandaguari aí por lá de Londrina, eles compram já para fazer, já ele entra como para ajudar ali, que ele é feito o adubo, depois revendido para os produtores. E vocês viram com essa oportunidade da cama de aviário mais uma fonte de renda aqui para a propriedade, né? Como que fica essa questão da renda? Sim, ela complementa, né? Porque você tem geralmente 6 tiradas no ano aí, né? E ela já soma, né? Que no caso uma tirada de cama de aviário quase que é uma tirada de frango. Entre os benefícios de utilizar a cama de aviário está a construção das propriedades físicas e biológicas do solo. Fatores que vão contribuir com o aumento da produtividade e a fertilidade da lavoura. A cama é composta principalmente por maravalha, que tem entre as funções absorver a umidade do ambiente. Junto, contém urina, restos de ração, penas. O Luiz é pesquisador do IDR Paraná no polo de Santa Teresa do Oeste e explica que a utilização da cama de aviário proporciona maior eficiência ao solo, por conta da alta concentração de macronutrientes. Esse tempão que esse material vai ficando no aviário, ele vai se mineralizando, se decompondo, né? Então a gente pega um material bem compostado já para aplicar. E aí ele vai servir como fertilizante, uma alternativa muito viável aqui na região, que é uma região que tem a necessidade de aplicação de fertilizantes, que produz soja e milho, e tem também uma produção muito grande de aves, né? Então esse material acaba sendo um resíduo, um dejeto ali que pode ser aproveitado aí perfeitamente na adubação das lavouras. O IDR mantém há 10 anos essa área de pesquisa, onde utiliza a cama de aviário como adubo nas culturas da soja e do milho. E além da produtividade, o que vocês puderam observar que essa cama de aviário trouxe de benefícios aí na lavoura? Então ela aumenta os micro-organismos, ela traz renova a população de micro-organismos, né? Então a microbiologia do solo ela é favorecida, os teores de nutrientes no solo também vão aumentando, porque a cama de aviário ela é uma adubação completa, ela tem os 14 nutrientes que a planta precisa. O mineral geralmente tem só nitrogênio, fósforo, potássio, às vezes um pouquinho de cálcio, magnésio, enxofre, mas a cama de aviário ela é completa, ela tem todos os macro e micronutrientes que a planta precisa. E uma coisa que a gente tem notado também de benefício aqui na região é que os produtores, os avicultores, eles têm, entre um lote e outro, eles jogam cal na cama de aviário, questão sanitária. E esse cal, como são muitos lotes, eles sempre entre um lote e outro, eles jogam esse cal, a cama de aviário está saindo rica em cal. E o cal virgem, ela é o melhor corretivo de acidez de solo. Então, o produtor que tem aplicado a cama de aviário como fertilizante, ele já está também corrigindo a acidez do solo, isso que a gente detectou aqui nos nossos experimentos. E aqui no estúdio a gente continua falando dos benefícios da utilização da cama de aviário na adubação. E para isso a gente conversa com o pesquisador do IDR Paraná, Luiz Anão. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Antoniela, professor Celso. Como a gente viu na reportagem, a utilização de cama de aviário para adubação vale a pena, né, Luiz? Vale a pena, Ela é um fertilizante completo, orgânico, com essa parte também
detectada aí da correção da acidez do solo, então ela traz aí realmente muitos benefícios, né? E como a gente também tem um levantamento recente da fertilidade do solo daqui da região oeste, 60 mil análises, a gente detectou que a fertilidade do solo da região oeste ela já está construída. Então, assim, para manter essa fertilidade, a gente só tem que repor para o solo o que vai sair no grão da soja, do milho. Então, essa adubação de restituição que a gente fala, ela é bem menor do que a que se praticava muitos anos atrás. Então, dá para fazer isso tranquilamente aí com a cama de aviário. Uhum. Ou seja, é a utilização de um material, de um dejeto que seria de repente descartado, mas que pode ser muito bem aproveitado e trazer lucro para esse produtor que tem aviário, né? Isso, pode dar lucro, né, como a gente viu na reportagem, né, que é uma renda extra, além dele aplicar ali na propriedade dele, adubar ali a terra, o solo dele, ele ainda faz uma renda extra vendendo esse material aí para os agricultores que não têm os aviários, né? Então, muito bem. Zanon, tudo bem? Tudo bem. Zanon, alguma restrição de uso da cama de aviário para adubação? Como ela é um insumo, né, como os outros, né, os fertilizantes minerais, e assim como os fertilizantes minerais, o excesso, né, de fertilizantes, de nutrientes ali, vai trazer alguns problemas. Então, a cama de aviário, por exemplo, se ela não for utilizada adequadamente nas doses agronômicas, né, de acordo com a análise de solo, com a adubação da cultura que vai ser cultivada, ela pode, principalmente a questão do excesso de nitrogênio, né? O nitrogênio em excesso, principalmente para a cultura da soja, ele traz muitos problemas, né? Então, por exemplo, excesso de nitrogênio pode causar acamamento de plantas, né, abortamento de vagens, a soja vai esticar ali o ciclo dela por alguns dias, porque ela vai ficar verde com muito nitrogênio, ela não sabe o que fazer com aquele nitrogênio, ela vai ficar processando aquilo. Então vai gastar mais dessecante às vezes, vai ser mais suscetível a doenças, né, porque ela vai ficar mais exposta no período vegetativo ali, muita folha e menos vagem. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E também, né, como a gente tem visto, o aumento do pH do solo. Então, se acontecer de aumentar demais o pH, pode indisponibilizar alguns micronutrientes. É uma boa análise de solo, com a análise do adubo que você está colocando, seria a complementação disso que você está falando. Isso, então sempre uma análise de solo, né, para fazer essa recomendação de adubação e as tabelas de recomendação. Uma outra coisa também, esse nitrogênio, vamos falar do nitrogênio, né, que é colocado nessa adubação, ele está prontamente disponível para a planta? Ali, se a gente fizer análise, vai ficar uns 3 a 4%, né, prontamente disponível, e ainda assim, mais de 50% da cama de aviário é material orgânico, que vai sendo mineralizado pelos micro-organismos ao longo do tempo. Então, o produtor que aplica a cama de aviário nessa safra, até 5 safras depois, ele ainda tem efeito dessa primeira aplicação. Então, o uso contínuo também vai trazendo esses benefícios. Essa liberação. Uma outra coisa, a gente fala cama de aviário, tem várias formas, né? Casca de arroz, maravilha. Qual seria o melhor aí para então, você? Pelo período, né, que esse material fica no aviário ali, às vezes 6, 8, 10, 12, até 20 lotes, né, a gente tem visto aí que tem ficado. Esse material da cama ali mesmo, o substrato inicial ali, ele não modifica muito assim, a composição química. Vai mesmo a carga de fezes, de resto de ração ali, né, que vai ficando no aviário. Então, quanto mais lotes vão passando por cima dessa cama, mais ela vem com teores de nutrientes. Uma pergunta curiosa. Quando você começa a produzir em escala, você produz também lixo em escala, vamos dizer assim, né? Hoje o agricultor vê essa adubação de cama de aviário como uma solução ou como um descarte que ele está jogando na lavoura? A gente tem visto aí na prática, né, muita
material, às vezes, que ele usa inadequadamente, né? Às vezes sem uma recomendação agronômica, sem critérios agronômicos definidos. Talvez vai jogando ali e ainda assim usa adubação mineral, né? Então, é um material, como a gente já tem pesquisas de mais de 10 anos, o IDR mesmo tem pesquisas com mais de 30 anos já mostrando que equivale à adubação mineral, né? Então, o produtor deveria, assim, empregar melhor hoje esse material, né? Se ele quer usar o mineral, também fazer uma complementação, usar metade de um, metade de outro, né? Às vezes o produtor não acredita no potencial desse material, ele ainda desconfia. A gente faz muitos dias de campo mostrando esses efeitos, né? Mas ele ainda desconfia. Então a gente fala, não, usa metade do mineral e metade da cama de aviário, né? Para evitar essa questão do uso como descarte aí, que pode trazer esses malefícios. Mas hoje está mais consciente isso? Está, né? mais consciente, a gente tem feito muita divulgação desses resultados, então o produtor está cada vez mais interessado aí, a gente vê nos dias de campo que a gente faz. Danão, eu vou aproveitar que você entrou nessa questão da utilização do adubo químico e a cama de aviário. Em relação aos custos, o que o produtor pode ter ali de diferença, como que ele pode economizar com a utilização da cama de aviário e se esse tipo de fertilizante vai substituir o fertilizante químico em algumas ocasiões ali para o produtor. Sim. Nesse caso, do nosso experimento e algumas áreas de produtores que a gente acompanha, na última safra, por exemplo, que o preço do fertilizante está bem elevado, a adubação mineral da soja, ela custou para nós R$ 2.200. E a cama de aviário, ela custou R$ 300. Então, já aplicada. E a produtividade, ela foi exatamente a mesma. É um solo que já tem uma fertilidade construída, né? Só para fazer aquela reposição que eu falei para vocês. Então, só aí já vê o lucro, né, grande que se tem aí na substituição. Então, nós produzimos ali no IDR de Santa Teresa 4 toneladas de soja, 4, 5, com 3 toneladas de cama de aviário. Então, há 10 anos já as pesquisas mostram que a produtividade do mineral e da soja adubada com a cama de aviário, ela é exatamente a mesma, não tem diferença. Então, o lucro é muito grande aí dessa substituição. Você pode aplicar a cama de aviário e plantar imediatamente, ou você tem que ter um espaço da aplicação? A gente já, ao longo desses 10 anos, né, safra de inverno e de verão, a gente tem, assim, a gente aplica um dia antes e semeia no outro, ou semeia e aplica no outro dia, de acordo com as condições climáticas. Então, assim, o que a gente tem que ter a consciência é que se o solo já tem uma boa fertilidade, como é a maioria dos solos do oeste, o que a planta precisa já está disponível ali no solo. Essa cama de aviário, ela vai fornecer esses nutrientes para ela também ao longo do tempo. Então, o que a gente está fazendo pesquisas agora também é essa questão da adubação do sistema. Eu adubar, por exemplo, no inverno, que eu tenho mais máquinas disponíveis, e na soja só fazer o tratamento de sementes ali e plantar ela. E um ponto interessante, né, Zanon, é que além de você complementar a adubação, fazer todo esse balanço, né, você tem a parte de micro-organismos. Você está reativando o solo que antigamente a gente só explorou o solo, né? E solo é vida, né? E com essa incorporação de matéria orgânica, de composição, o micro-organismo está fluindo aí, né? Sim, hoje a gente usa na agricultura poucas moléculas, né? Isso acaba selecionando os micro-organismos. E aí quando a gente traz essa cama de aviário, ela renova essa população. Então, os estudos mostram isso. E aí, vocês podem até ir lá ver no IDR mesmo, 10 anos depois da utilização só da cama de aviário, em comparação com a adubação mineral, o solo tem vida, tem cor diferente, tem até um cheiro diferente. Assim, os micro-organismos estão ali, né, atuando, né, trazendo todos esses benefícios. Dá para ver a diferença na prática. Na prática. E agora, para a gente falar sobre manejo, o produtor que tem aviários, como é que ele pode fazer o manejo desses resíduos? De que forma que ele pode armazenar até utilizar eles? Tem um tempo correto? Tem um destino correto em relação às questões sanitárias também? Então, em relação aos estudos de nutrição, a gente viu que pode tirar direto do aviário, né, e fazer essa aplicação na lavoura, porque
não vai fazer um acúmulo tão grande ali para causar algum problema. Então, ele pode retirar do aviário, né, mas tem uma legislação sanitária, então a gente tem que observar também que não é só a questão da adubação. Tem toda portarias em relação a essa parte sanitária. Então, por exemplo, para transportar de um aviário para a lavoura, tem que ser o caminhão coberto, né? Então, assim, a gente faz os nossos experimentos na parte da fertilidade. Mas o avicultor mesmo, ele tem que respeitar todas essas questões sanitárias, né? E uma coisa importante também em relação a essas normas é que o Ministério da Agricultura tem portaria que proíbe, por exemplo, a aplicação direto na pastagem, né? Não pode o animal ali, os bovinos, né, principalmente, ter o contato com essa cama ou de aviário. Então, tem que respeitar essa legislação. Então, ele pode fazer adubação de formação da pastagem, mas de cobertura ou adubação de cobertura ou para produção de feno também não é permitido. O gado não pode ter contato direto com esse Não pode ter resíduo. contato direto com essa cama. Existe algum aplicativo que possa orientar o agricultor a balancear esse processo de adubação? Então, uma boa pergunta. A gente está desenvolvendo esse aplicativo já com alguns estudos preliminares, né, com essa questão de quanto de nutrientes da cama que tem aqui na região oeste. Então, porque o processo de produção do frango é meio que em cadeia, assim. Então, a gente está conhecendo o que tem nas camas hoje para montar esse aplicativo, para a gente alimentar esse aplicativo. Então, a ideia é fazer um aplicativo de orientação de agronômica, né? Então, o produtor vai entrar ali com o produtor ou assistência técnica, vai entrar com os dados da cultura que ele vai adubar, com os teores da análise de solo e com o teor de nutrientes da cama de aviário. E aí vai chegar numa dose ali recomendada para ele. Eu acho importante porque a região oeste é uma das maiores produtoras de aves do Brasil, né? Sim. Então tem uma quantidade de dejetos aí muito grande. Muito grande, né? Sim. E se o agricultor tivesse conhecimento, saber fazer esse balanceamento, nós estamos resolvendo boa parte do nosso problema, né? E a gente tem uma grande produção, né? Esses dejetos produzidos aqui na região oeste, dejetos de animais, foi feito um levantamento, a gente está atualizando esse levantamento, mas só o oeste produzia quase que a quantidade de nutrientes que o Paraná inteiro precisava. E a gente importa fertilizantes. E pelo menos o oeste, manejados esses dejetos, a gente poderia ficar até livre da dependência desses fertilizantes. Porque o potássio, por exemplo, o Brasil, ele produz só 10% do que consome, 90% é importado. E a cama de aviário, ela é riquíssima em potássio. Então, para a planta, para a soja, não importa se esse potássio vem de uma cama de aviário dali de Toledo, ou daqui de Cascavel, ou se vem lá da Rússia, da Alemanha, nos navios, né? Então, para a planta não tem diferença nenhuma. Quer dizer, é uma região altamente sustentável, né? O ciclo então, retorna à terra, né? Você fecha ali o aviário, né? Produz ali os dejetos, que são ricos em nutrientes. Esses nutrientes podem ser jogados na lavoura, vão produzir soja, milho, vai voltar para a ração, vai voltar para o dejeto e vai sustentabilidade aí total. Ciclo completo. E além disso, você também orienta alguns trabalhos, né, de mestrado, de doutorado nessa área, que focam também principalmente na correção do solo. A gente conversando aqui antes da nossa entrevista, esses projetos já estão vendo os resultados positivos da utilização de cama de aviário, de repente os dejetos de suínos também, que a nossa região tem todo esse potencial, né? Sobre esses projetos cada vez mais avançando, a pesquisa está avançando também. Está avançando e a gente tenta fazer pesquisa aplicada para a região, para o desenvolvimento regional. Então, a gente tem várias linhas de pesquisa com a adubação desses dejetos, então para trazer informação, trazer uma pesquisa aplicada para o produtor lá na ponta, né? Que é o que vai demandar a nossa pesquisa, né? É o nosso público, né? Então a gente tem que retornar aí o investimento que a sociedade faz. Direto para aumentar a produtividade das lavouras, trazer economia para o produtor. Isso, Muito bem. Obrigada, Zanão, pela sua participação aqui com a gente. A gente quer continuar acompanhando esses resultados aqui para frente, né, professor? Com certeza, com certeza. Obrigada, até a próxima, Zanão.